Fala galera, e sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui para a internet. E hoje eu vou disponibilizar para vocês um método para análise pré-live para o mercado de gols. Não é só isso, eu vou disponibilizar para você uma ferramenta gratuita que tem gente que cobra aí na internet um absurdo. E além disso, eu vou te dar uma apostila, um guia também gratuito, tudo na faixa para você evoluir como apostador e começar a ganhar dinheiro no mercado de over e under. É óbvio que eu sou viesado, até porque eu trabalho com over. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aquele like e acompanhe esse vídeo até o final, porque todo detalhe é importante. Pessoal, eu não vou explicar nesse vídeo como eu faço para atualizar essa ferramenta, porque senão ele vai ficar muito extenso, ele vai ficar muito grande e vocês vão confundir absolutamente tudo. Ou seja, eu vou fazer um outro vídeo, um novo vídeo. Eu vou deixar tanto o guia quanto a ferramenta, a planilha disponível aqui para vocês fazerem o download, mas para vocês aprenderem a mexer nessa planilha, eu vou fazer um outro guia, um novo videozinho explicando para cada um de vocês. O meu objetivo nesse vídeo é basicamente explicar quais são os quadrantes, o que é importante, o que não é importante. Eu vou tentar ser o mais simplista possível para falar uma linguagem que até mesmo os novatos entendem, para que, enfim, seja democrático, um conteúdo aberto para todos. Pessoal, essa aqui é uma ferramenta para o Campeonato Brasileiro. Eu aposto no Campeonato Brasileiro e Campeonato Argentino em over limite FT, sempre exposição até o final do jogo, tá? Sempre exposição até o final do jogo. Eu vou explicar também em um outro vídeo, em outro guia, qual é o meu comportamento no live, se vocês tiverem a curiosidade. E eu posso dizer para vocês que over limite e over à frente são os meus métodos que fizeram eu sair basicamente do 100 até os 20 mil de banca durante 3 anos. Foi muito tempo árduo. Não quero iludir vocês, é com muito trabalho duro, é com muita disciplina que você consegue chegar lá. Sem mais delongas, vamos direto pro negócio, ok? Eu separei aqui um jogo entre Internacional de Porto Alegre, Colorado, contra o Corinthians como visitante, só como exemplo, tá, pessoal? Só como exemplo, ok? E, bom, esse primeiro quadrado ele é muito importante. Primeiro, aqui você vai inserir quais são os times que você quer, né? Que você quer fazer análise. Eu coloquei, por exemplo, aqui o líder, o São Paulo. Eu vou colocar aqui o vice-líder, que é o Flamengo. É um jogo que vai ter no final a última rodada do campeonato. Mas se o jogo fosse amanhã, como que seria a nossa análise, ok? Então, eu vou colocar aqui a odd, né, a odd que provavelmente você vai pegar, e você deve pegar, provavelmente não, você deve pegar na Bet365 as odds disponíveis, porque isso aqui é uma odd de referência que vai fazer com que a gente calcule a fair line, a linha justa do evento, para que a gente saiba qual é o valor que a gente tem que apostar. Então vamos supor aqui que esse jogo do São Paulo, a odd fosse 2,60 e a odd do Flamengo fosse 2,80. Ou seja, é um não favorito contra um não favorito, é um jogo parelho. E aí, o que a nossa planilha vai falar? Vai falar assim, ó, Eric, é o seguinte, tivemos 27 jogos nesse Campeonato Brasileiro de uma equipe parelha, de uma equipe não favorita contra uma não favorito, ou seja, um jogo parelho. Vamos supor que o São Paulo fosse favorito. Ele iria falar, tivemos 51 jogos como amostra de um favorito e não favorito. O que são esses 51 jogos e por que eles são importantes? Nesse quadrado aqui de baixo, a gente consegue calcular a frequência relativa desses jogos. Então, de acordo com o histórico, ele consegue me trazer aqui qual que é a fair line, qual que é a odd que você deveria apostar a partir dela para se tornar lucrativo, ok? Então, se nesses 51 jogos você apostasse R$10 abaixo nessa linha de 1,50, abaixo de uma odd de 1,65, você estaria com prejuízo. Agora, se você apostasse nesses 51 jogos R$10 acima, numa odd acima de 1,65, por exemplo, 2 ou 1,80, você estaria com lucro hoje. É basicamente essa a ideia do negócio todo.
entende? Ele te dá uma odd para você saber a partir de quando você deve apostar e quando você deve ficar de fora de uma partida. É basicamente isso, para você não ficar perdido no live. Obviamente que a gente está falando aqui de frequência relativa, a gente está falando de todo o campeonato. E aí a gente entra na parte micro, né, nos fundamentos de cada uma das equipes. E para você levar em consideração fundamentos de todas as equipes, basicamente precisa levar em consideração o mando de campo, tá, gente? Então, o São Paulo aqui, como mandante, é o nono melhor mandante hoje do Campeonato Brasileiro, então ele tem uma nota C e vai jogar contra um dos melhores visitantes, né, equipes que mais fazem gol fora de casa, ou seja, isso aqui é bom, é ótimo para quem aposta em over. E dá uma olhadinha só, as duas equipes têm uma média aí de 1.7 gols quando vão jogar fora ou dentro de campo, ok? Sempre. Para mim, a quantidade que o São Paulo faz fora de casa não importa absolutamente nada, ok? Vamos colocar aqui, por exemplo, o São Paulo, para você ver que muda totalmente. O São Paulo é o melhor o melhor visitante do campeonato, mas ele, em consideração, é apenas o nono melhor ataque. Então deixa de ser uma equipe over. Não deixa de ser uma boa nota, na minha consideração, tá aí no top 10, né? Mas o São Paulo, enquanto visitante, tem um ataque muito melhor, ok? Então deixa eu voltar aqui o Flamengo, para a gente tocar o nosso exemplo. Jogos que marcou, né? De 11 partidas no Morumbi, de 12 partidas no Morumbi, o São Paulo marcou 11, enquanto o Flamengo ele marcou 9 de 12. Ou seja, são equipes over, ok? São equipes que têm potencial de fazer gols. E aí a gente vem para a segunda parte, que é o sistema defensivo. O sistema defensivo do São Paulo, para quem aposta em over, já não é uma boa. Por quê? Porque o ranking é A, ou seja, é o melhor defesa do mandante do campeonato, ou seja, para o Flamengo fazer um gol no São Paulo, o Flamengo vai ter que dar uma suada, entende? Então, já é uma nota ruim. Você deve ter percebido que essas letras elas são acompanhadas de cores, e a ideia das cores é basicamente de um farol. Quanto mais perto do verde, melhor para quem aposta em over. Quanto mais vermelho, melhor para quem aposta em under, ok? Vamos supor aqui que o São Paulo fosse uma equipe ruim, né, que tivesse um ataque ruim. Se fosse eu, já iria mudar ali, e isso serve para você saber a temperatura da equipe, se a equipe é uma boa equipe para ser uma equipe over ou não, ok? Bom, aqui tem um resumo geral, é basicamente a quantidade de gols que a equipe sofre e faz pro jogo. Ó, a gente tem aqui uma média boa do Flamengo, ó, tá vendo? O Flamengo tem 3,2%, é uma ótima média para quem aposta em over, só que São Paulo é 2,17%. Não é uma média muito boa, você vê aqui que é apenas o 16º equipe mais over dentro de casa, é uma equipe que está tendo cautela jogando em casa, ok? Bom, aqui é basicamente a mesma ideia do farol, mas é uma pontuação, ok? Quanto mais perto de 50 essa pontuação total for, melhor. Eu deixo aqui a relação de pontos de 20/50 para saber a temperatura, para você saber a temperatura das equipes. E no meu método, eu não aposto em over se as somas das duas equipes forem menor que 50. Quando é menor que 50, existe uma tendência muito alta da equipe de o jogo ter apenas 2 gols, 1 gol, entende? Pô, mas pode acontecer de ser duas equipes extremamente under e ter 5, 7 gols. Cara, pode acontecer, isso aqui não é lei, mas a tendência, a ideia é que se essas equipes se encontrarem 100 vezes no campeonato, hipoteticamente, sei lá, 80, 70 vezes esses jogos serão under, entende? É basicamente essa a ideia. Bom, aqui no segundo quadrante, eu basicamente trago a frequência dos últimos jogos. Eu vejo a forma de cada uma das equipes. Você tem que clicar aqui em carregar nos últimos jogos, porque senão ele não vai trazer. Não é automático isso, é uma macro. Então você tem que clicar aqui, ok? Então, aqui a gente consegue ver os últimos jogos das equipes. Veja só que o São Paulo, ó, tem marcado gols nos últimos 3 jogos. Eu pego sempre os últimos 3 jogos, tá? Para que eu consiga ter uma base melhor, porque todos esses dados que eu vi aqui são dados que desde o começo do campeonato. As equipes, elas às vezes começam under e ficam overs, entende? Então esse é um problema muito grave, esse é um problema de oscilação grave que acontece, é comum entre as equipes.
Aqui eu tenho um ranking também que eu consigo ter uma ideia se a equipe tem conseguido fazer gols em defesas frágeis, né? Então, por exemplo, São Paulo fez gols nos últimos jogos, mas jogou sempre contra defesas frágeis, né? Ó, a defesa do Flamengo é C também, né? É uma C é para D, ou seja, é uma defesa que o São Paulo poderia vazar, né? Levando em consideração aqui que o São Paulo conseguiu bater a linha de 0,50 92% das vezes, e o Flamengo conseguiu bater 100% como jogo de visitante. Isso daqui não é gols feitos, é tanto gols feitos quanto concedidos. É um jogo que provavelmente vai ter um gol. Então, o 0,50 existe uma chance bem grande de bater. Se você conseguir pegar uma odd aqui acima de 1.13, 1.20, 1.25, você está fazendo um ótimo negócio. E essa diferença de se apostar, a diferença de se apostar em odds pequenas, né, odds baixas, você precisa estar embasado, você precisa ter um embasamento para que você possa fazer uma aposta de valor. A odd em si, ela não define se uma aposta é bem feita ou não, né? O prêmio a ser pago não significa que é de valor ou não uma aposta. Galera, se você tá gostando, você tá curtindo dessa explicação, você tá curtindo essa ferramenta que eu vou deixar para você a free, de graça, Ponte Preta, Vascão, River Plate na faixa, deixa aquele like, se inscreve, compartilha com seu parceiro, compartilha com seus amiguinhos. E, pô, vamos ser felizes, vamos democratizar, vamos ganhar dinheiro, vamos ganhar das casas esportivas, vamos ganhar dinheiro com as apostas, vamos parar de perder dinheiro, é muito importante. Lembrando que essa é uma planilha que eu fiz com carinho para quem aposta em over, mas isso não significa que quem aposta em under não vai conseguir desfrutar e aproveitar dela também, tá? E é uma aposta, eu tentei democratizar o máximo possível. Eu não aposto em under, mas eu acho que essas odds para quem aposta também, enfim. Lembrando que você tem que ter o seu método de trabalho, você tem que ter uma forma bem definida para você repetir, e na maneira que você vai repetindo o seu método, você vai ser lucrativo, ok, gente? Não adianta você entrar e meter nesse jogo aqui toda a sua banca no jogo entre São Paulo e Flamengo, tá? Porque pode acontecer de ser 0-0. Gente, isso daqui não é uma lista, porque é só algo para você se embasar. Tomou o head, algo do jogo. Então, gestão de banca, tranquilidade, atividade, ok? Bom, aqui nesse quadrantezinho aqui de season, basicamente eu tenho todos os campeonatos. Então, se você mudar aqui para 2017, por exemplo, você vai ver que você vai trazer todos os dados e vai saber se a equipe é over ou não, de todos os campeonatos. Aqui é só para quem gosta de curiosidade mesmo, quem quiser puxar todos os últimos jogos das equipes e tal, quiser conferir para ver se tá certo tudo, enfim. Você pode escolher o ano, tá? E é basicamente isso, é só para curiosidade e para estudo também. Estudem essa planilha porque tem muita coisa da hora, muita coisa que pode acrescentar no seu modelo, ok? E tem esse botãozinho aqui de adicionar, que é basicamente para você marcar jogos e equipes, análises que você fez e você não precise ficar escrevendo, ok? Então, por exemplo, vamos supor que você fez a análise aqui, você queira salvar essa análise que você fez aqui. Então você clica aqui em adicionar e nessa aba aqui, entrada, ele já vai salvar aqui para você as linhas e para que você possa conferir no momento que for acontecer, porque normalmente você não vai fazer análise durante o jogo, tá? Eu espero que você faça antes, pré-live é a ideia, né? Então, para que você não tenha que ficar fazendo na hora, que você pelo menos marque aqui, faça algumas anotações, enfim, fica aqui essa planilha aqui, a partir da coluna N fica a critério para você fazer o que você quiser. Galera, não deixa de baixar também o guia que eu fiz, o guia tá super legal, eu deixei aqui, ó, Fome de Gol é o nome do guia, é um livro, são basicamente aí, se não me engano, são 20 páginas que eu escrevi falando do método de análise pré-live, o método que eu utilizo para ganhar dinheiro, tá, gente? A minha intenção disso aqui é a melhor possível, eu espero que te ajude e, eu poderia cobrar por isso, muito dinheiro, eu poderia fazer um curso, eu poderia, enfim, fazer, mas eu não estou fazendo isso porque eu quero que a cena evolua, ok? Esse é o meu objetivo, tamo junto, se inscreve e é nóis.